surgiu a Farmácia Universal? Farmácia Universal surgiu pelas mãos de Trajano Procópio Alvarenga Monteiro, meu pai. Ele estudou na Escola de Farmácia de Ouro Preto e terminou o curso em 1890 e foi quando abriu a primeira farmácia em Santa Maria de Itabira, que era distrito de Itabira na época. Um lugar de pouca população, e ele passou a ser a pessoa principal do lugar, porque além de servir dos serviços farmacêuticos, era obrigado pelas circunstâncias a ser médico e às vezes juiz para resolver aquelas pendengas que tinham familiares. No ano 1923, a intenção dele mudou um pouco, resolveu abrir um colégio, porque verificava que as cidades pequenas, nenhuma do Brasil talvez tivesse um colégio. Então, com a ajuda da população de Itabira, ele conseguiu abrir o colégio, colocando professores da própria cidade, que era uma cidade que tinha bem culta. Inclusive o Carlos Drummond de Andrade foi professor no colégio dele, dando aula de geografia. Por que o seu pai veio para Belo Horizonte? Ele veio para Belo Horizonte porque ele gostaria que todos os filhos seguissem alguma carreira. E em Belo Horizonte ficaria mais fácil, porque tinha escolas de todas as profissões da época. E então, em 1933, ele resolveu mudar para Belo Horizonte, mudou com a família. E aí começa a história da Farmácia Universal, que foi aberta nessa época. Como foi no início da abertura da Farmácia Universal? A abertura da farmácia teve problema de sempre uma empresa nova e sem o conhecimento da população do bairro, tinha um movimento ainda muito fraco e não estava dando para sustento da família, que era a única fonte de renda. Depois, com o reconhecimento da qualidade da farmácia, do atendimento, meu pai era muito dedicado e foi melhorando até chegar num ponto razoável, mas ainda sempre com dificuldade. Fomos durante muitos anos vivemos com muito aperto financeiro. Em que ano você formou e quais medicamentos eram feitos aqui na farmácia?
Quando meu pai morreu, em 1941, tivemos que contratar um farmacêutico para ficar responsável pelo funcionamento da farmácia. E eu só consegui minha formatura em 1949. E a farmácia estava com um movimento razoável e progredindo devagar, lentamente, mas progredindo. E logo que eu me formei, eu assumi a farmácia, como estou até hoje, e logo que eu me formei, fui chamado à escola para dar assistência na cadeira de Química Farmacêutica. Fiquei durante 2 anos, depois me afastei. E me dediquei mais à farmácia, que estava exigindo também meu trabalho permanente. Aí fazia sempre um horário de 8 da manhã às 20 da noite. Antigamente, na sua época, manipulava-se medicamentos como estricnina, cocaína, extrato de cannabis sativa, que hoje são proibidos. Como é que surgiu o uso abusivo desses medicamentos? O uso abusivo era por uma pequena parcela da população, não é como está hoje. Aqui em Belo Horizonte houve uma época que todo mundo sabia, tinha um médico, um farmacêutico e um investigador da polícia que usavam produto tóxico, usavam droga, dizer a verdade. E todo mundo conhecia, sabia. Não havia mais outros. Então o consumo de medicamentos proibidos era pequeno, não havia muita. Depois o problema piorou com os tempos, foi piorando como estamos hoje. Quais os avanços que houve na farmácia de manipulação? No início, os medicamentos todos eram feitos do modo mais rudimentar possível. Depois começaram a surgir, pouco a pouco, na área de informática, principalmente, que foi surgindo a balança eletrônica, os cálculos de forma para cápsula, etc. Então, tudo isso foi muito influenciado pela área de informática e que facilitou o grande trabalho da manipulação. O que você mais gosta de fazer na farmácia? O atendimento aos clientes é uma satisfação grande que a gente tem, porque eles confiam muito na gente e muitos chegam a confundir farmácia com medicina. Mas
O certo é que eles procuram, mas alguns chegam a falar que não vai, que não vai no médico, vai na farmácia. E assim. Mas o contato com o cliente é sempre benéfico para a gente, satisfação grande que nós temos, porque a pessoa cria um elo de satisfação muito grande com a farmácia, o que nos satisfaz grandemente.